Tá todo mundo me vendo aí? Todo mundo ouvindo? Sim? Ah, sim. Bom, beleza. Se qualquer coisa vocês vão me dando o retorno aí, falando se ainda estão me ouvindo, se tem algum problema, porque o meu computador deu uns problemas semana passada, eu não consegui fazer nenhuma reunião ao vivo, nenhuma aula online, ao vivo, aliás. Mas agora acho que voltou a funcionar, vamos ver. Beleza. Quem falou aqui? Luciana. Beleza. Mas se tiverem conseguindo me acompanhar, maravilha. E como eu sempre faço, né? Depois eu vou disponibilizar a aula no YouTube para vocês. Bom, gente, vou falar aqui rapidamente, porque eu ainda quero falar dos trabalhos que eu pedi para vocês. Algumas pessoas me enviaram dúvidas ao longo da semana. A maioria das dúvidas parece que entenderam o que era para fazer, mas eu vi agora de pouco que a grande maioria da sala ainda não me enviou. Então, eu vou aproveitar essa aula também para orientar vocês. Não é difícil o que eu pedi, é só prestar Professor, atenção. Oi. eu tava de atestado, agora que eu tô voltando nas atividades, sabe? Aí Aham. eu tô meio perdido também. Aí se você puder ver que jeito que eu tenho que fazer aí. Ok, você é o Emerson, né? Isso. Você me escreveu durante a semana também, né? Então, me escreve de novo. Se você não entendeu hoje o que é para fazer, você me escreve de novo, que eu te falo melhor as coisas, ok? Certo. Mas vamos agora para a aula propriamente. Quem enviou, eu já olhei, já. Quem me enviou, eu já recebi. Mas eu vou mandar um feedback para vocês também. Vou fazer a avaliação nessa semana. Não se preocupem, se enviaram, vai estar lá. Pelo menos até hoje não aconteceu da pessoa enviar e não está lá. Mas ok. Pessoal, eu vou falar para vocês hoje, bem rapidamente, sobre história, continuando um pouco a questão da história da arte, eu vou falar do Renascimento. Lembram? Deixa eu abrir uma tela aqui já, vai ser mais fácil. Aqui. Vocês estão vendo um mapa aí? Sim? Sim. Sim. Beleza. Ok, pessoal. O primeiro aqui no Google, que é mais fácil de falar. Assim que o Google Maps abrir, né? Mas então, a gente vai falar do Renascimento. O Renascimento, pessoal, todos vocês já ouviram falar, no mínimo, né? Ouviram falar, que foi aquele movimento que aconteceu principalmente na Itália, em que aparece esse monte de obras de arte. Mas vamos voltar um pouco na história para poder falar para você, para poder explicar para vocês. O mapa não está dando certo, não era isso que eu queria abrir, mas vamos lá. Muito bem, gente. Lembra que a gente falou dos gregos, da Grécia Antiga, que os gregos eles influenciam até hoje a nossa forma de enxergar a arte? Muito bem. Os gregos foram, de certo modo, o ápice da arte, assim, por milhares de anos, antes e depois deles. Mas, de novo, né, sempre lembrando que não estamos falando da história oficial europeia, porque a arte existe em todo lugar,
na China, na Índia, entre os ameríndios, os índios das Américas, as civilizações norte-americanas, as civilizações pré-colombianas, mas vamos fingir, né, que a Europa é o centro do universo e o que vale é a história deles. Então vamos lá. A Grécia, com os gregos, ela foi o ápice dessa arte, dessa valorização do homem. O homem é a medida de todas as coisas. Lembra dessa frase que eu falei em aulas anteriores. Então, só que a Grécia estava lá de boa, estava crescendo, estava explodindo e desenvolvendo as artes, a cultura, a política, tudo graças àquele sistema, né, de escravagismo e pilhagem. Então era um lugar rico, porque eles tinham muitos recursos à disposição e muitos escravos. Mas eis que um povo aqui do sul da Itália, os famosos que não está aparecendo aqui, né? Vamos ver se agora aparece. Aqui, ó, cadê Roma? Roma. O pessoalzinho aqui do meio da Itália, chamados romanos, invadiram a Grécia e tomaram a Grécia. Muito bem, invadiram a Grécia, isso no primeiro século antes de Cristo. Invadiram a Grécia, escravizaram os gregos, tornaram-se a civilização dominante no mundo. Os gregos, os romanos, pessoal, eles foram a maior civilização da história antiga. Eles dominavam toda essa área que aparece no mapa aí. Toda essa região, vou botar aqui o norte da África também. Toda essa região que vocês veem no mapa aí era domínio romano. Eles eram muito poderosos, né? E eles usavam praticamente a mesma estratégia dos gregos: saquear, pilhar, escravizar. Muito bem, passando aqui bem rapidamente. Só que aconteceu um acidente no meio do caminho. Eis que nasceu lá em Jerusalém, aqui no cantinho do mapa, né, o tal do Jesus Cristo. E isso mudou totalmente a história, porque os cristãos o cristianismo começou a se tornar uma doutrina, a se tornar um estilo de vida até, começaram a pulular, começou a surgir em todas as partes focos de cristianismo. Para vocês terem uma ideia, né, para os que conhecem um pouco melhor a Bíblia, né, era uma aventura você sair daqui de Jerusalém, ó, e chegar até Roma, que era o centro do Império. Quando a gente fala de Paulo, né, que Paulo foi o maior dos apóstolos, foi o grande difundidor do cristianismo, olha o tanto de viagens que ele teve que fazer aqui para poder difundir. Muito bem. Mas Roma, então, já não conseguia sustentar mais o seu sistema politeísta, e eis que em 314 depois de Cristo, lembrando também, né, que até então não existia a ideia de antes de Cristo e depois de Cristo, isso é uma convenção recente, mas então, em 314, Constantino, o imperador Constantino, lá em Roma, decide que o Império Romano será cristão. E isso muda totalmente o jogo político na Europa. Só que para pior, porque com isso começa a haver questões políticas dentro do Império Romano. Eu não vou entrar nessa parte, né? Não tem como entrar em uma aula falar de toda essa história da Europa, mas várias pequenas questões políticas levaram a Europa, aqui o mapa da Europa agora mais antigo, levaram a Europa a se dividir em vários pequenos reinos. Todos esses reinos que aparecem coloridos aqui são os reinos cristãos, ok? O que não é colorido é porque não era habitado por cristãos, porque a história da Europa essencialmente é a história do cristianismo também. Muito bem. E
o tempo passou, chegou a Idade Média, a Baixa Idade Média, a Alta Idade Média, que vocês já ouviram falar, né? Provavelmente já estudaram alguma coisa. E aí, lá pelo século XIV, ou seja, lá pelo ano 1300 e pouco, na verdade, um pouco antes disso, né, começa a haver uma. Com as cruzadas, lembrando que as cruzadas aconteceram no século XI, né? Vocês já ouviram falar. As cruzadas. O que que foram as cruzadas, aliás? Quem lembra aí? Só eu não ficar falando aqui. O Era a que foram as travessia cruzadas? dos Cavaleiros Templários, né, para Jerusalém. O que mais? O que mais? O que mais? Tá no caminho, vamos lá. É isso mesmo. Ué, eu sabia que eles faziam isso, né, para poder proteger os peregrinos. Bom, Isso. De modo geral, não eram só os templários, outros cavaleiros, outras ordens religiosas, militares também existiam. Os hospitalários, nos ordens, sei que lá de Saint-Germain, tinha umas 4, 5 ordens nessa época. Então, o que eles faziam era tentar, com a expansão no século VIII dos árabes, do islamismo. É importante lembrar do islamismo também, mas, nossa, é muita coisa. Muito resumidamente, com a expansão do islamismo no século VIII, as fronteiras do cristianismo, dos impérios cristãos, foi diminuindo. De novo aqui no mapa, né? Nesse mapa aqui dá para ver bem isso, ó. Antes, o Império Romano, ele chegava até aqui no norte da África. Até aqui, ó, englobava toda essa área que está aparecendo aí no mapa. Só que com a expansão do islamismo na África, o negócio foi diminuindo, eles foram perdendo terreno. A Turquia se tornou toda islâmica. Aqui esses países, Ucrânia, Moldávia, foi tudo perdendo terreno. Chegou até o ponto, num determinado momento, em que até a Espanha se tornou islâmica. Então, eles foram perdendo terreno. Com isso, decidiu-se lutar contra. Então vieram as cruzadas. Muito bem. Com as cruzadas, os europeus redescobriram, né, porque já sabiam disso, que o mundo era muito maior. E aí começaram os acordos e comércios com vários dos países daqui do Oriente, do chamado Oriente Médio, né, que é essa região que está aparecendo agora aí, e também do Extremo Oriente, a Índia e a China. Começaram-se a fazer comércios. E um dos pontos de comércio na Europa, para não ter que passar aqui pela Turquia, que cobravam trocentos impostos, né, para virem os temperos, as especiarias da Índia, a seda da China, entre outras coisas, para não terem que pagar tanto imposto. Então, o pessoal embarcava aqui, ó, na área do Líbano, de Jerusalém, e levava as mercadorias até a Itália. Então, a Itália, a Península Itálica começou a ficar muito rica mesmo. Lá no século XIV, ou seja, entre 1301 e 1400, foi se acumulando riqueza, foi se acumulando riqueza, conhecimento e cultura. Lembrando que os árabes, apesar dos nossos estereótipos que nós temos hoje, os árabes eles são um povo extremamente inteligente até hoje. Tem muitos cientistas, grandes pensadores árabes. E sempre foi assim. Inclusive, a Europa só conseguiu se tornar o que é hoje graças aos árabes. Porque durante a Idade Média, trouxe vários escritos gregos, a República de Platão, os escritos do Pitágoras, do Euclides, a Geometria de Euclides, que é um livro fundamental, foi o livro mais lido durante praticamente toda a história, desde que foi publicado, né? Só perdeu depois para a Bíblia.
depois que Gutenberg inventou a prensa. Mas então, todo esse conhecimento estava com os árabes, não estava com os europeus. Todo esse conhecimento tinha sido destruído pela igreja durante a Idade Média e foi recuperado com os árabes. E isso aconteceu através desse intercâmbio que acontecia entre os países do Oriente e o pessoal da Itália. Por isso que a Itália é o lugar de nascimento do Renascimento. É o lugar onde começou, de fato, o Renascimento. Aqui na Itália começou a haver o, o crescimento de uma burguesia, que não existia antes, né? Antes existia o rei, o clero, que eram os padres, né, em geral, e o povo. Só que começou a vir essa classe dos comerciantes. Os judeus foram fundamentais nessa fase, né, já que eles estavam em todo lugar. Então, os judeus criavam linhas de comércio, criavam redes de comércio entre todos esses países. E já que eles não tinham um país próprio, né, eles criaram, aliás, um sistema de comércio aí por toda a Europa e além da Europa. E eles podiam transitar, diferente dos cristãos, os judeus podiam transitar no mundo árabe. Então, eles foram os grandes comerciantes dessa época. Muito bem. Com o acúmulo de riquezas na Itália e o acúmulo de conhecimento, as pessoas começam a voltar os olhos para os gregos. Lembra que os gregos criaram a filosofia, o direito, as artes, um monte de coisa? Então, no século XIII, já no século XIV, começa a surgir a ideia do humanismo, que é, de novo, o homem como medida de todas as coisas. Até então, a igreja determinava que Deus era o centro de tudo, a Terra era o centro do universo, e o homem era o centro dominava tudo, os animais e tal. Aí, com o humanismo, não. Começa a se pôr o homem acima de Deus, acima das coisas. O homem, de novo, se torna importante. Muito bem. Com a passagem do tempo e o acúmulo de mais riquezas, isso foi um processo gradual, pessoal. Isso aí começou, de novo, né? Começou lá no século XI, aí foi acumulando riqueza, foi acumulando conhecimento. Os europeus também, talvez por sua história, né? Justamente por causa da igreja e por causa da miséria e das desgraças que eles passavam, uma atrás da outra, a igreja, com todo respeito aos cristãos, né, que estão ouvindo agora, mas a igreja ela não foi boa para a humanidade em geral. Ela só explorou durante séculos. Ela pisava mesmo nas pessoas. Se você não tinha como pagar o dízimo e pagar as outras coisas, se você não era servo da igreja, você era inimigo da igreja. E para você era a fogueira. Então, com o tempo, nossa, eu me perdi. Ah, tá. Por causa dessa mentalidade, os europeus se acostumaram a viver, a se adaptar, se acostumar. É o que a gente hoje fala dos brasileiros, né? Que o brasileiro, apesar de toda a desgraça, ele se acostuma, se reinventa, se adapta e vence de novo. Então, os europeus tinham essa mentalidade. Então, eles estavam acostumados com desgraça, estavam acostumados com coisa ruim. E se tornaram empreendedores por causa disso. Se tornaram assim, eu vou arriscar. Se der, deu. Se der, estou no lucro. E aí justamente começa a ideia do lucro, começa a ideia do capitalismo, também nessa época, lá no século XIV. Muito bem, vários fatores aí estamos juntando. Começa o acúmulo de riqueza, começa esse pensamento empreendedor, o acúmulo de conhecimento. Aí nós chegamos no século XV, que é entre o ano 1401 e 1500. Muito bem, com esse acúmulo surge a famosa prensa de Gutenberg. Vocês já ouviram falar na prensa de Gutenberg? Deixa eu abrir um Google aqui para mostrar. Não, fiz errado. Tudo bem. google.com.br.
O computador ainda não tá bom, ele tá lento ainda, mas tudo bem. Prensa de Gutenberg. A prensa móvel. Ó, pessoal, é assim que abrir, né? Mas então, em 1450, mais ou menos, o Gutenberg, Johannes Gutenberg, famoso pela sua prensa, né? Ele inventa esse equipamento. Não, não tá bom para ver. Bom, tá dando para ver mais ou menos, né? Ele inventa essa prensa, a famosa prensa de Gutenberg, que é o quê? É um negócio de fazer livros. Ele começa a criar livros. Então, a reprodução do conhecimento, que até então ia devagar, mas estava crescendo, de repente ela dá um salto gigantesco, porque até então os livros eram copiados à mão, os livros eram feitos individualmente. Você levava assim um ano para escrever um livro. Com a prensa de Gutenberg, você conseguia fazer dezenas, centenas de livros até num dia. Então, isso acelerou radicalmente a expansão do conhecimento. E o negócio foi tão. O impacto foi tão grande que em 50 anos, ou seja, até 1500. Mas nessa época, professor, só a elite tinha acesso a esses livros, né? Sim, sim, a gente sempre está falando aqui da história da elite. O povo, como quase sempre, né, assiste, vê o tempo passar. Os pobres só veem as coisas passando por eles. Raramente, assim, surge um movimento popular mesmo, de fato, gerido e levado a cabo pelos pobres pelos pobres. Não tem. A história toda é dos ricos, infelizmente. E, muito bem, mas a prensa de Gutenberg, ela permitiu que mais livros circulassem, que mais conhecimento circulasse. Com isso, o latim se tornou a língua franca. O latim, de repente, ele volta a se valorizar. Por isso que a Bíblia de Gutenberg está em latim também. Se tornou a forma já ouviram falar da Bíblia de Gutenberg, né? É tipo o livro mais caro que existe. É a coisa mais rara que existe é uma Bíblia de Gutenberg, que foi imprimida, impressa pelo próprio Gutenberg. Mas então, com dessa difusão de conhecimento, eu nunca consigo falar difundir, difundição, difusão de conhecimento, mais uma vez, explode o conhecimento pela Europa inteira. E, mais uma vez, importando aquele conhecimento do Oriente Médio, dos árabes e tal, começa a se ter novas ideias. Foi daí que veio a ideia de ir para as Américas, que o Colombo vai ter logo depois. Então, uma coisa está ligada à outra. Não é à toa, esse encadeamento de fatos não foi à toa. Por outro lado, a igreja, percebendo essa mudança, percebendo que tinha muita gente enriquecendo e ela não estava participando disso, ela também muda a filosofia dela. Antes, né, era pecado você fazer um quadro, você pintar, você valorizar o dinheiro, valorizar a usura mais do que a igreja. Só que eles não iam parar porque a igreja estava mandando. A igreja não mandava tanto assim. O dinheiro mandava mais. Então, o que a igreja fez? Então, a gente deixa vocês trabalharem com o dinheiro, desde que vocês paguem de alguma forma para nós. Vocês podem conseguir o perdão através de doações maiores. E essas doações incluíam obras de arte. Então aí começam os primeiros movimentos em sentido de duas coisas: das artes propriamente, que vai vir o Renascimento algumas décadas depois,
e das indulgências, que algumas décadas depois também vai criar o movimento do Martinho Lutero. Estou lembrando o nome dele em inglês. Do Martinho Lutero. Vocês já ouviram falar disso também, da Reforma Protestante. Os dois movimentos, o Renascimento e a Reforma, acontecem juntos, praticamente juntos. O Renascimento, a gente pode dizer que começou no finalzinho do século XV, e a Reforma Protestante começou em 1520. Então, vocês veem que estava tudo acompanhando. Todos esses movimentos acontecem juntos na Europa. O acúmulo de dinheiro, acúmulo de conhecimento, novas invenções, novas pretensões, porque não é à toa que Cristóvão Colombo era um italiano. Quer ver? Vou abrir aquele mapinha de novo aqui. Ó, não sei se dá para vocês verem, mas Cristóvão Colombo, ele era genovês, ele era da República de Gênova, aqui, ó, no norte da Itália. Então tinha muito conhecimento acumulado aqui na Itália. Até hoje, né? Se você vai na Itália, prédios, a história está por toda parte. A riqueza que eles acumularam em forma de arte, arquitetura e outros tipos, né? E outras formas de acúmulo de riqueza, tá visível até hoje lá. É um país lindo, lindo, lindo. Muito bem. Então, graças a esse movimento, né, de 250 anos, que começou lá no meio do século XIV e atravessou o século XV e no comecinho do século XVI, ou seja, de 1501 a 1506, a 1600, aliás, ao século XVI, surge então, oficialmente, o Renascimento, que é o momento em que explodem obras de arte, explodem no sentido de que surgem várias, né, dessas obras de arte que eu mostrei, que eu mandei para vocês. Esses são apenas alguns exemplos. Foram dezenas, centenas de artistas nessa época. Havia um intercâmbio constante de pessoas indo para a Itália e voltando. Eles iam até lá, absorviam conhecimento e iam para outros pontos da Europa. Então, do nada assim, né? Tirando o acúmulo de todo esse conhecimento, de toda essa história, fez com que surgissem, então, quase que ao mesmo tempo, todos esses artistas, todas essas obras. E não é à toa, lembrando, né, a questão da indulgência, não é à toa que a grande maioria dessas obras reflete coisas da igreja, reflete histórias bíblicas, reflete a religião. Porque nesse primeiro momento, o Renascimento ainda estava preso à ideia das obras de arte como forma de pagar indulgência para a igreja, para que se permitisse que as obras existissem, elas precisavam refletir valores cristãos. Mas existem várias outras obras que já não falavam disso, que já falavam de outras coisas. Eu trouxe essas especificamente da igreja, praticamente todas elas, né, mesmo menos a do Dürer, é a obra da melancolia, justamente para enfatizar isso, essa relação da arte com a igreja. Não foi à toa. Tinha esse pedágio que a igreja cobrava para a arte. Muito bem, pessoal. Foi assim, muito resumidamente, né, a história do Renascimento. Eu vou passar ainda hoje para vocês alguns links, para vocês, alguns vídeos também, para vocês pegarem mais informações, para vocês terem mais informações. Agora eu vou falar um pouco do trabalho que eu quero que vocês façam, porque ele também vai servir como avaliação e como algumas pessoas estavam preocupadas de não ter nota e essas coisas para o primeiro bimestre, e o nosso primeiro bimestre está acabando agora, né? Está acabando essa semana. Essa semana e as avaliações semana que vem Então, vamos caprichar nesse trabalho aí. Então, o que eu pedi para vocês, pessoal? Simplesmente para aplicar
o que a gente tinha falado em sala de aula virtual, né, nas últimas semanas. Tudo aquilo que eu falei de perspectiva, sombreamento, composição, proporção, está nessas obras que eu mandei para vocês, em todas elas, em maior ou menor quantidade. Então, por exemplo, ó, nessa obra aqui do Santa Croce, olha a perspectiva aqui, ó, aparecendo nas colunas, nas formas, nesse sentido de profundidade. Olha o sombreamento aqui no chão, a proporção, ó. Perceba um detalhe interessante, ó. A proporção aqui não está muito bem feita, porque esses discípulos, que eu não sei exatamente quem são esses dois aqui. Aliás, esse aqui é o Judas, né? Todo mundo sabe, porque o Judas está sempre com o saquinho de dinheiro na mão. Olha o saquinho de dinheiro aqui, ó. Então, e provavelmente esse aqui é o João. Ou esse é o João. Provavelmente o da esquerda é o João e o Pedro é da direita. Toda a simbologia religiosa dessa época é praticamente a mesma. Então, tem o Jesus, tem o Judas, tem o Pedro e o João, geralmente mais perto de Jesus, e os outros discípulos em volta. Pessoal, desculpa, tudo bem até aqui? Estão acompanhando? Eu acho que eu falei demais e me empolguei aqui. Estamos acompanhando. Para mim não Querem, deu. quero perguntar alguma coisa? Bom, como eu falei, né? O que não falta é conteúdo na internet. Então, eu vou mandar alguns links para vocês, mas vocês mesmos podem, por conta própria, procurar informação dessa época. A Wikipédia, o link do Renascimento, né? O, o link não tópico do Renascimento, na Wikipédia, ele é bem completo e ele fala bastante também sobre isso, para vocês entenderem mais. Mas Então então, o trabalho é pegar uma imagem como essa aí e explicar ela, como é que é? vocês tinham que pegar uma das imagens que eu mandei e então analisar esses detalhes. Ó, eu estava falando da proporção, né? E eu me perdi aqui. Nesse caso, olha só, os personagens do lado de trás, mais ao fundo da mesa, eles parecem que estão maiores do que os personagens aqui da frente. Então, isso é uma questão para ser falada sobre proporção. Como que fica a composição aqui? Lembrando que a composição é o jogo dos elementos, é o conjunto dos elementos, um interagindo com o outro, para criar uma história, para criar uma imagem, para criar uma mensagem. Então aqui nós temos a mesa, nós temos 13 pessoas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, isso, 13 pessoas. Tinha que ser 13, né? Ainda bem. Se tivesse 15 apóstolos aqui seria muito estranho. Mas então, toda a última ceia, toda a Santa Ceia vai ter 13 pessoas, que é Jesus e os 12 apóstolos. Professor, Oi. a nossa é a Santa Ceia de Peter Cooker. Tem Aham. 13 pessoas ao redor da mesa, só que no fundo, no arco, vai ter uma outra pessoa. Ela tem alguma relevância? Que eu não consegui achar nada a respeito. Essa é a imagem que está aparecendo aí. Isso. Então, algumas obras, e você pode ver que não tem só as pessoas, né? Uma pessoa a mais, também tem um cachorro aqui, ó. Tem dois cachorros, aliás, né? Parece que dois cachorros brincando aqui. Dificilmente esses cachorros existiam naquela época, na Jerusalém do século I. Então, isso aqui pode ser um acréscimo, além de que, olha esse cenário. A gente tem duas imagens aqui, ó. Não dá para ver exatamente o que elas estão falando. Esse aqui parece. Essa, Bom,
essa daí vai estar representando a morte de Caim, né? E a outra vai estar falando a respeito da queda do homem, da saída dele do paraíso. Ah, muito bem. Fizeram a lição de casa, então. Aí tá pesquisado, viu, professor? Não vou ficar por Olha, dentro. muito bem, pessoal. Mas então, mas percebam, ó, Jerusalém do século I ainda não tinha, provavelmente, na Santa Ceia, não devia ter uns medalhão desse tamanho mostrando essa parte da história. Isso aqui foi o artista que trouxe. Por que que ele trouxe? Então aí vocês podem confabular, vocês podem criar uma teoria sobre por que disso, ou então verificar essas fontes que vocês encontraram, essas informações, e verificar como elas interagem com o que está aparecendo na cena, com o que está aparecendo aqui nas imagens. Mas muito bem, isso é a composição. Então, nesse caso, essa pessoa a mais que apareceu, não necessariamente ela está sobrando ou ela é errada nessa cena. É apenas um detalhe que o artista quis colocar. Mas, de novo, vocês podem ver a questão também do sombreamento, olha aqui, ó, nas cestas, no banquinho aqui. Podem ver de novo a questão da proporção, que nesse quadro está melhor do que nessa aqui. Os personagens são mais realistas, inclusive, eles são muito bem desenhados, né? Ó, vocês podem ver aqui os músculos do pescoço aparecendo até. Que mais? A perspectiva aparece de novo, ó. Então, dá para vocês apontarem esses elementos. Até aqui, ó, os cantos da mesa, ó, eles obedecem. É que não dá para fazer uma linha reta aqui agora, mas se eles obedecem uma ideia de perspectiva. Não sei se vocês estão vendo o mouse andando pela tela aí, estão vendo? Sim? Tá Vocês estão vendo? aparecendo. Sim, professor. Ah, sim, então aqui dá para eu falar e apontar aqui para vocês verem. Se vocês pegarem os cantos da mesa aqui, ó, e tentarem fazer uma reta aqui mais ou menos, vocês podem ver que está indo tudo ali, ó, para a janela. Igualmente, justamente, ou melhor, e da mesma forma que essas outras peças aqui, ó, tá tudo indo para algum lugar. O ponto de fuga nesse caso está em algum lugar aqui, ó, na janela. As sombras aqui de novo, ó. Então, mais uma vez, nessa obra vocês podem falar dessas questões da sombra. De onde que está vindo a iluminação aqui, ó? Ela está vindo de algum lugar aqui à esquerda, de algum lugar à esquerda e próximo do observador, mais próximo do observador do que longe dele, porque ilumina o rosto dos personagens. Outra obra, A Melancolia. Esse quadro aqui nossa, ele tem muita coisa para ser trabalhada. Ele tem muitos detalhes. Ele é uma obra assim, até hoje, né? Ela é meio enigmática. Ela traz muita informação. O ano em que ela foi produzido, cadê? Tá aqui mesmo. Ó, 1514. Aparece aqui nesse quadrado mágico. Quadrado mágico, pessoal. Eu não sei se vocês conhecem. Quadrado mágico é a soma. Se vocês fizerem somarem as diagonais, as colunas e as linhas, todas vão dar o mesmo valor. Eu não lembro qual que é o valor desse quadrado mágico aqui, mas todas vão dar o mesmo valor, exatamente o mesmo valor. E é uma coisa usada na magia. A magia também, paralelamente, se desenvolvia nessa época. A magia acompanha o ser humano desde sempre, né? Mas tem muitos símbolos aqui, ó. O sino, a balança, o anjo. Mas também temos a composição, que é meio estranha. Temos a proporção. Você percebe que existe uma relação de tamanho entre esse anjinho e esse anjo maior e essa cabra, não sei o que é isso aqui embaixo. Sombreamento, ó, de propósito é uma bola sombreada, igual aquelas que a gente viu, tem até o detalhe aqui, ó, do reflexo, embaixo da bola aqui, o reflexo que vem do chão. De novo, a perspectiva, ó,
em algum lugar, o observador, ele está em algum lugar, ou melhor, a linha do horizonte e a linha de fuga estão em algum lugar aqui, ó, na palavra melancolia, um pouco abaixo, talvez. Então, todos os elementos estão aqui de novo. Esses elementos são fundamentais, pessoal. Esses elementos foram difundidos nessa explosão de novas obras. A visitação é o evento em que a Maria recebe a visita da... Como que é o nome dela? Da prima da Maria? Isabel, né? A Santa Isabel e Santa Maria. A Isabel estava esperando o João Batista e a Maria estava esperando Jesus Cristo. Só que aqui é uma versão do autor, porque aparecem mais duas pessoas aqui, ó. Se vocês pesquisaram, vocês saberão quem são essas pessoas. E, bom, mas é mais uma passagem da Bíblia também. E, de novo, temos a questão de sombreamento, de proporção, de composição e de perspectiva. A Torre de Babel, também outra história bíblica. A famosa torre que tentava chegar até o céu. O Peter Bruegel, eu não sei se é assim que fala o nome dele, Bruegel, ele fez várias versões da Torre de Babel. Ele era meio obcecado, né, pela Torre de Babel. Então, essa é uma das versões. Mas dá para ver nos detalhes, ó, muito legal. O pessoal construindo, trazendo material. Percebam, né, que essa é uma Torre de Babel muito parecida com a Idade Média. Como se ela, ó, a cidade aqui, ó, com telhado triangular, é um telhado europeu mesmo, não é uma coisa de Jerusalém. A antiga, os telhados eram quadrados. Era como se fosse uma casa só com laje, sem telhado. Mas ainda assim, essa aqui é a representação da Torre de Babel que esse artista quis apresentar. Interessante até que tem uns pedaços meio quebrados aqui, como se tivesse aproveitado uma montanha, uma rocha, né? Olha um pedaço da rocha aqui, como se tivesse aproveitado uma montanha para construir a torre em cima. E foram construindo. Mas também, de novo, ó, aparece a questão de sombras, lá dentro é mais escuro, obviamente, né? É mais escuro, por causa da questão da iluminação. Aqui, ó, você percebe de novo que a luz vem mais da esquerda do que da direita. Olha o tamanho da sombra que essa torre projeta em cima dessa cidade aqui, ó, à direita. Ó, a sombra vai lá para o horizonte, quase, de tão alto que é essa torre. A questão da proporção, que você pode ver pelos personagens, mas também pelas pessoas trabalhando. É que não dá para ampliar mais, né? Ó, as pessoas trabalhando em volta da torre. O que eu quero, pessoal, é que vocês olhem essas obras e olhem mesmo, amplie a imagem. Se a imagem não estiver grande o suficiente, pega outra imagem na internet e olhem para a imagem. Olhem até ela falar com vocês, até ela mostrar os detalhes delas para vocês. E é claro, aí vocês pegam um pouco dessa informação. Tudo isso aqui são histórias da Bíblia. Então, o que não falta é informação de histórias da Bíblia. O que mais que eu tenho que falar? É isso. Vocês só têm que fazer uma análise da obra, baseada, lógico, né, como eu falei, nas questões, nas 4 elementos que a gente estudou em sala, mas, né, as questões históricas, o que essa obra representa, e se possível, existe já alguma leitura dela? Se vocês não encontrarem nada da obra, falando especificamente da obra, falem com suas palavras, o que vocês estão vendo, e como isso se relaciona com a história que vocês conhecem, porque, de novo, né, isso aqui são histórias bíblicas. Então, quais elementos dessas imagens condizem, são coerentes com a história que existe na Bíblia? Entendeu? Se vocês não encontrarem nada, vocês já vão ter isso para pensar. Era isso, é isso que vocês têm que fazer. Eu falei dessa imagem aqui, né? Essa aqui é
É a parábola do casamento, que Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Embora, né, essa aqui é uma versão assim bem com muito mais detalhes, né? Não sei nem se dá para reconhecer o Jesus Cristo aqui. Não, ele está aqui no meio. Agora essa pessoa eu não sei quem é, não. Está sendo jogada aqui. Acho que ela vai ser assada, vai ser comida. Mas muito bem, pessoal. Nosso tempo tá se esvaindo, embora ainda estamos no horário de aula, né? Mas eu não vou tomar muito mais, porque depois eu não consigo subir o vídeo no YouTube. Alguma dúvida, gente? Podem perguntar. Não, professor, tá tudo tranquilo mesmo. Obrigadão, viu? Eu vou sair da aula aqui porque eu tenho que fazer um negócio rapidinho e nós já vai começar a terminar o trabalho do senhor agora. Aí, bom que você já liberou, já vou ir adiantando. Valeu, obrigadão, um abraço. Valeu. Esse trabalho é em Pessoal, dupla, professor? Que jeito que é? tá escrito lá, 3 ou 4 pessoas. Vocês se organizem. Eu sei que vocês estão fazendo trabalho em grupo em outras matérias, então peguem os grupos que vocês estão acostumados aí e façam nessa matéria também, ok? Ah, beleza. Para facilitar para vocês e para mim também, né, na hora de avaliar. Mas 3, 4 pessoas vendo uma mesma obra, cada um vai ver um detalhe, que ajuda ainda mais. Então discutam, entendeu? Pega meia hora do dia de hoje para fazer isso, vocês conseguem fazer um trabalho muito bom. Eu tenho certeza disso. Então é isso, gente. E estou no celular. Podem me chamar e perguntar que eu tiro a dúvida de vocês, ok? Se eu não souber, pelo menos eu vou dar alguma dica de como conseguir a informação que vocês buscam. Bom, é isso, pessoal. Muito Tá certinho. obrigado para todos que puderam participar e boa semana para vocês. E me entreguem ainda hoje esse trabalho, ok? Beleza. Falou. Valeu, gente. Falou, professor. Boa semana. Até mais. Senhor também. Falou, professor. Até mais, viu? Até mais. Valeu, gente. Até Até mais. mais, Lu. Ops, deixa eu desligar a gravação aqui.